Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Em videoaulas anteriores, nós já começamos a estudar o mix de marketing, o composto de marketing, os famosos 4Ps. Já estudamos aí produto e preço. Nessa videoaula, começamos a falar aí sobre praça, sobre os canais de marketing. Por isso, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? Então, em videoaulas anteriores, nós já começamos a conversar sobre os famosos 4Ps, o mix de marketing. Essas videoaulas têm como objetivo passar uma ideia geral sobre o que é o mix de marketing, quais são as principais decisões que o diretor de marketing, o gerente, o departamento de marketing pode tomar. Mas a gente não aprofunda cada um dos P's. Então, nós temos aqui no canal, vídeos que tratam aí de questões mais aprofundadas sobre esses aspectos. Então, se você não assistiu às videoaulas anteriores sobre produto e preço, vá lá. Se você quer noções mais aprofundadas sobre as decisões de praça, assista esse vídeo e depois procure aí outros vídeos aí no nosso canal que vão trazer estratégias mais focadas para você, ok? Muito bem. Então, nós já vimos que o mix de marketing é aí o conjunto de decisões que o gestor de marketing pode tomar dentro do ambiente interno da organização para adequar aí a oferta da sua empresa à demanda do mercado. Já estudamos produtos, já vimos que produto pode ser aí um bem ou serviço, já vimos aí os seus vários níveis, já falamos sobre as suas características, enfim, tudo que pode ser decidido pelo gestor de marketing. Depois, então, estudamos aí o preço, Falamos que o preço é um elemento fundamental para o posicionamento do produto. E aí, então, tratamos de todas essas questões. E chegamos, então, na videoaula de hoje, onde vamos aí para o terceiro P, vamos falar aí da praça, ou dos canais de marketing, ou da logística de mercado, enfim, tem várias formas aí de a gente tratar desse P. Alguns, inclusive, tratam como ponto de venda. A grande questão aqui que nós temos que entender é que nós definimos um mercado-alvo, definimos um público-alvo e agora estamos desenvolvendo estratégias para atender esse público, esse mercado. Pensamos em todas as características do meu produto, como esse produto vai se adequar às necessidades e aos desejos desse meu público-alvo. Já pensamos como que o preço posiciona e como ele influencia, como tem aí o preço de efeito psicológico, limite máximo e mínimo, tudo isso vimos na aula passada. E agora a grande pergunta é: como eu vou deixar esse produto a esse preço em um lugar conveniente para os meus clientes? Então, como que eu vou levar esse meu produto até o meu cliente da melhor forma possível para esse meu mercado-alvo? Então, a logística de mercado envolve o planejamento, a implementação e o controle de fluxos físicos de materiais e de produtos finais entre os pontos de origem, as fábricas, e os pontos de uso, o meu cliente, com o objetivo de atender às exigências dos clientes e de lucrar com esse atendimento, obviamente. Mas a grande questão aqui é a seguinte: não adianta eu ter um ótimo produto, eu ter feito uma excelente estratégia de precificação e esse produto estar num local inadequado, estar longe do meu cliente, entre outras questões. Então veja,
Os canais de marketing são conjuntos de organizações interdependentes. Geralmente, quando a gente está falando aí de praça, a gente não está falando apenas da nossa empresa, por exemplo, se nós formos o fabricante. Tá entendendo? Quando a gente estava falando lá do produto e do preço, sim, nós estávamos falando basicamente do ambiente interno da organização. Agora nós já estamos falando de organizações interdependentes, ou seja, nós estamos falando de parceiros que vão atuar para que a gente possa distribuir, né, os nossos produtos para o mercado-alvo e por aí vai. Então, essas organizações interdependentes estão envolvidas, né, no processo de disponibilizar um bem ou serviço para uso ou consumo, formando caminhos que um produto segue depois da produção e culminando na compra e na utilização aí pelo usuário final. É isso que agora nós estamos de forma estratégica pensando. Os profissionais de marketing holístico, ou seja, aqueles profissionais de marketing que têm uma visão sistêmica, uma visão do todo, uma visão abrangente, examinam toda a cadeia de suprimento como uma rede de valor, incluindo no topo da cadeia de suprimentos os fornecedores de seus fornecedores e na base os clientes de seus distribuidores. Então vamos lá. Eu sou aí do departamento de marketing de uma indústria. Em geral, eu fico muito preocupado com questões de comunicação, de atendimento do meu cliente lá no PDV, entre outras coisas. Mas até que ponto eu estou preocupado com o fornecedor do meu fornecedor? Vamos supor aí que eu sou aí uma empresa que faz geleia de morango. Até que ponto eu estou preocupado com quem entrega, né, as mudas, né, para o produtor rural que produz o morango e que me entrega o morango na minha indústria? Não é muito comum essa preocupação, mas aqui, quando nós estamos falando da praça, desses canais de marketing, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, se eu lanço no mercado um produto, uma geleia que é orgânica, ela tem que ser produzida com morangos orgânicos. E esses morangos orgânicos precisam de uma certificação. E essa certificação envolve, inclusive, as mudas da onde que vem. Por exemplo, esse é apenas um exemplo. Mas, se daqui a pouco eu tenho aí um exame, enfim, que diz que o morango utilizado na minha geleia não é orgânico e que eu vim enganando o meu consumidor ao longo do tempo, isso pode gerar uma grande crise para a minha organização. Então, se eu quero garantir um certo nível de qualidade do meu produto, esse nível de qualidade muitas vezes depende do meu fornecedor e até mesmo do fornecedor do meu fornecedor. Na outra ponta, não adianta eu vender os produtos para o varejista e lavar as mãos. Dali para frente é com ele. Não. Nós temos que acompanhar toda a cadeia de suprimento, ou seja, os fornecedores, o próprio fabricante, os distribuidores, até chegar no cliente final. Por quê? Se a hora que o produto chega no cliente final, ele está sujo porque o varejista deixou mal armazenado, ele está amassado, isso vai impactar na minha marca, mesmo que a culpa não seja minha, seja de forma mais direta do distribuidor. Mas eu, enquanto fabricante, preciso acompanhar. Aqui eu estou dando exemplos, claro que eu posso falar já dos canais de marketing desse supermercado, por exemplo. E aí ele tem que estar preocupado com os fornecedores, ele tem que estar preocupado com como é que os produtos chegam até a casa do cliente e por aí vai.
Uma das decisões muito importantes de praça é a cobertura. Qual é a área geográfica em que eu vou atuar? Sobre isso, existem algumas dúvidas. Então, nós vamos parar aqui e ver isso um pouco melhor. Qual é a cobertura da sua organização? Aonde ela atua? É muito comum que alguns alunos e até mesmo alguns empresários respondam todo mundo. Onde é que é a sua... Não, agora eu tenho um site e eu entrego em qualquer lugar. Onde que é a minha cobertura? Todo mundo. Esse é um erro clássico do marketing. É muito semelhante ao erro de quem é o meu mercado-alvo, quem é o meu público-alvo. Se eu respondo quem é o meu mercado-alvo, quem é o meu público-alvo, todo mundo, eu não consigo definir estratégia de marketing alguma. Como é que eu vou definir preços se eu atendo desde o miserável até o super rico? Como é que eu vou definir estratégias de comunicação se eu falo desde o chinês, do indiano, do alemão, do americano, do brasileiro? Não é possível. Aí a pessoa diz, não, mas quando eu disse todo mundo, é todo mundo do Brasil. Bom, então o mundo já é bem menor do que a gente pensava. E aí tá, mas no Brasil você atende todas as classes, você entrega dentro da Amazônia? Não. O Brasil que eu digo, o Sudão. Então assim, vamos lá, vamos com calma nessa decisão. Quando uma pessoa responde assim, qual é a sua cobertura? E a pessoa diz todo mundo, provavelmente ela está dizendo assim, eu tenho um site ou eu tenho capacidade de entrega hoje em dia via correios para praticamente qualquer lugar do mundo. Então se alguém me ligar lá da Alemanha e me pedir o meu produto, eu tenho capacidade de entregar. Agora perceba, não é porque essa pessoa tem uma remota possibilidade de fazer isso que essa é a cobertura da sua empresa. O seu site é em alemão? Você foca, você tem parceiros comerciais na Alemanha? Não. Então essa não é a sua cobertura. A sua cobertura é aonde está o seu mercado-alvo, aonde está o seu público-alvo, o seu público preferencial, aonde as suas estratégias serão direcionadas. Se por acaso estiver passando aí pela sua cidade um chinês e resolver comprar o seu produto, ótimo. Não é porque ele está fora do seu público-alvo, fora do seu mercado-alvo, fora da sua cobertura, a casa dele, que você não vai vender. Você vai vender, claro. Mas essa não é a sua cobertura, esse não é o seu público-alvo, esse não é o seu mercado-alvo. Essas definições claras são muito importantes para que eu defina estratégias. Dependendo da minha cobertura de distribuição, é também onde eu vou realizar as minhas estratégias de comunicação, de promoção, que nós vamos ver no próximo P. Então eu preciso saber disso para poder me comunicar adequadamente, para poder ter aí uma logística reversa, para o cliente poder devolver o meu produto sem maiores problemas, enfim, uma série de questões, ok? Então, cuidado na hora dessa definição, de não tentar deixar ela muito abrangente, achando que aí você vai vender mais, porque vai estar muito abrangente, e é justamente o contrário. Estando muito abrangente, você não vai ter estratégias bem definidas, você vai acabar vendendo menos, ok? Voltamos aqui. Visto essas questões aí de cobertura, nós vamos falar dos canais de distribuição. Então, como que eu vou levar aí o meu produto até o meu cliente, né? Quais são os níveis de canal que eu vou usar? Então, perceba nessa figura aqui. Como a gente disse, né? Eu sou, vamos colocar aqui no nosso exemplo, essa empresa aqui, a empresa Foco, certo? E eu olho
para os meus fornecedores e disse naquele nosso slide que inclusive os fornecedores do meu fornecedor. Aí eu tenho aqui uma logística, né, de transporte que vai me trazer essa matéria-prima. Isso aqui tudo é foco aí das análises de praça. E aí eu fiz lá um determinado produto. Agora a nossa pergunta é: entre o fabricante e o consumidor final, quantos parceiros eu posso ter? Eu posso ter aquilo que a gente chama de nível zero. Qual é o nível zero? O nível zero sai aqui da empresa o produto e vai direto para o consumidor final. Então o consumidor final compra da fabricante, da prestadora de serviço. Um exemplo disso: passagem aérea. Você pode entrar no site da Azul, no site da Gol e comprar uma passagem aérea de Florianópolis para São Paulo, de Lages, de Correia Pinto para Campinas. E assim vai. Você está comprando de quem? Você está comprando da própria empresa, é nível zero aí o nosso canal. Uma outra possibilidade é que eu tenho aí um varejo no meio. Então eu tenho a empresa, tenho um varejo e aí esse varejo chega ao consumidor final. Se eu tiver um produto físico, um bem físico como uma camiseta, eu tenho um transporte até o varejista, até a loja, e depois eu tenho aqui um outro transporte, né? Ou o próprio consumidor vai até o varejista aqui para realizar a compra. No caso que eu dei de exemplo, a passagem aérea, aqui seria uma agência de viagens. E nesse caso, da agência de viagens, eu não preciso do transporte, né? Mas então eu tenho a companhia aérea, a agência de viagens e o consumidor final que vai até lá para comprar uma determinada passagem. Como eu tenho aí um intermediário, no caso a agência de turismo, ou então a loja, o varejista, a gente diz que esse é um nível 1 de canal de distribuição. E assim eu vou avaliando qual é a melhor estratégia para o meu negócio. Pode ser, por exemplo, eu ainda ter um atacadista antes de chegar até o varejo, um distribuidor antes de chegar no atacado. Então eu teria produto, um distribuidor, um atacado, um varejo. Eu posso ter um atacarejo, hoje está muito comum aí nos supermercados, né? E aí esse atacarejo, né, esse atacadista aí de supermercado pode vender já para o consumidor final ou pode vender para o mercadinho lá de bairro, que aí vai vender para o consumidor final. Mais um elemento na nossa cadeia. No caso do exemplo que eu estava dando aí das passagens aéreas, eu posso ter, antes da minha agência de viagem, que antes estava aqui, né? Agora já está aqui. Antes da minha agência de viagem, eu posso ter uma operadora, uma empresa que elaborou um pacote de viagens, que vai levar um grupo. E aí, então, a passagem aérea, ela está embutida dentro desse pacote. Vamos imaginar aí que eu tenho uma agência de viagem lá na cidade de Criciúma, que vende um pacote para a Disney da empresa Lagetur, que é a operadora, e esse pacote da Lagetur tem lá os ingressos para os parques, tem os hotéis e tem as passagens aéreas, por exemplo, da Azul, companhia aérea. Então perceba que aí eu já tenho um nível 2 de canal de distribuição, porque além da empresa aérea chegar até o consumidor final, eu tenho a operadora e tenho o varejista. Quanto mais níveis eu coloco dentro do meu canal de distribuição, maior é a minha força de venda. Porque aí eu tenho o distribuidor, o atacadista, o varejista, colocando força, colocando vendedores a trabalhar por essa venda e por aí vai. Mas, obviamente, que isso também encarece todo o produto final que vai chegar até o consumidor, porque além de remunerar o fabricante, eu preciso ainda remunerar
o atacadista, o distribuidor, o varejista. Isso tudo vai impactar em custos. Então eu preciso voltar aí nas decisões que nós vimos na aula passada de precificação e ver o que é melhor. Será que eu diminuo esse esforço de venda, esse nível de atendimento ao consumidor, e aí faço um canal nível 0 com um preço mais baixo? Ou será que realmente eu preciso aí da força e do apoio e da parceria de varejistas, distribuidores, enfim, para chegar de forma mais adequada ao meu cliente, atendê-lo de melhor forma? Isso vai impactar aí um custo mais alto. Com o advento da internet, do e-commerce, cada vez mais os níveis estão diminuindo, porque você pode aí pelo e-commerce acessar direto o fabricante ou um grande varejista de forma direta, e aí vai, ok? Mas é muito importante pensar, o meu cliente final tem tanto acesso à internet? Não tem? Com quem que eu estou tentando me comunicar? E por aí vai. Nesse caso, por exemplo, que eu dei da passagem aérea, quem viaja de avião no Brasil é uma elite. Muitas vezes a gente acha que isso está disseminado, qualquer pessoa viaja de avião. Não é verdade. 10%, aí 15% da população brasileira é que viaja de avião. E é uma parcela da população que tem aí facilidade no acesso às tecnologias, à internet. Então, para eles é uma boa estratégia essa diminuição de níveis, dos canais. Mas isso não é verdade para todos os produtos, para todos os serviços. Isso precisa de análise. Mas perceba, são só serviços e bens físicos, ou seja, são só produtos que trafegam nesse fluxo? Não. Nós temos aí outros fluxos que também ocorrem, inclusive alguns no sentido fornecedor até o cliente, outros no sentido do cliente para o fornecedor. Mas a nossa videoaula está ficando aí um pouquinho longa e esse assunto, então, nós vamos deixar para a nossa próxima videoaula. Já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.